Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 20 anos, esse é o Agulha Quebrada e ela pegou todo o meu dinheiro e bateu meu carro novo. No dia 12 de março de 1971, o Allman Brothers Band tocava sua primeira noite de 3 no lendário Fillmore East em Nova York, e que tal apresentação resultaria no seu primeiro álbum ao vivo, o At Fillmore East, considerado por muitos o maior disco ao vivo da história, além desse ser o último registro com o fenomenal guitarrista Duane Allman. Temos aqui um registro espetacular do Allman Brothers Band, muito acima da média, não só em relação à banda, como em relação a várias bandas da época. Um álbum tomado de espontaneidade, com canções gigantescas, muito contagiantes, que parecem uma experiência religiosa de tão perfeitas. E vamos ao vídeo. O Allman Brothers Band é formado por Gregg Allman nas teclas e nos vocais, Duane Allman na guitarra solo e na guitarra slide, Dick Betts na guitarra solo, Barry Oakley no baixo, J. Johann Johnson nos congas, timbales e bateria, e por fim, Butch Trucks no tímpano e na outra bateria. Para começarmos a falar sobre essa clássica apresentação que ocorreu em março de 1971, é preciso voltar para setembro de 1970, quando o Allman Brothers Band lançou seu segundo álbum de estúdio, Wild White South, um excelente disco, contudo que não teve um bom reconhecimento comercial, da mesma forma que o álbum de estreia da banda, o auto-intitulado Allman Brothers Band. A banda tinha uma boa base de fãs que os motivava a seguir em frente, que iam à loucura com as apresentações do grupo, com um som que é uma mistura de jazz, rock, blues, country, com as músicas do grupo se estendendo por vários minutos. Nesse meio tempo, Duane Allman foi chamado para gravar com Eric Clapton com sua banda Derek and the Dominos em Miami. Duane já era fã de Clapton desde os tempos do Cream, e Eric conhecia o trabalho de Duane quando gravou a guitarra na música Hey Jude de Wilson Piquet. O resultado do álbum foi tão bom que Clapton chegou a convidar Duane Allman para se tornar um membro de fato do Derek and the Dominos, mas ele recusou, preferindo voltar para o Allman Brothers Band. Contudo, nem tudo ia bem. A banda estava lutando contra o vício em drogas. Com exceção dos irmãos Allman, todos no grupo tinham que ter outros empregos para se sustentar. O road manager da banda, Twiggs Lindow, tinha sido preso por esfaquear e matar um promotor que não pagou a banda depois de um show. Dessa forma, o Allman Brothers Band chegou num consenso, sabendo o quão espetaculares eram no palco e o quão chato era criar uma música para o disco em um tamanho curto. Eles concluíram que a única maneira de conseguir registrar a essência do grupo seria gravando um disco ao vivo. A escolha óbvia foi o Fillmore East em Nova York, comandado pelo promotor e amigo da banda Bill Graham. O grupo já havia tocado anteriormente no Fillmore, uma vez em dezembro de 1969, abrindo para a banda Blood, Sweat and Tears por 3 noites, e Graham gostou tanto do Allman Brothers que queria trazê-los de volta mais uma vez, o que ocorreu um pouco mais para frente em janeiro de 1970, mas dessa vez no outro Fillmore, o West, em São Francisco, abrindo para Buddy Guy e para o B.B. King. E um mês depois, de volta a Nova York, abrindo para o Grateful Dead. E agora indo para a apresentação definitiva. Essas anteriores foram muito boas, pois atraíram um bom número de fãs nos dois lados dos Estados Unidos. Mas, em comparação às gravadas no dia 12 e 13 de março de 1971, o resultado seria muito superior. A banda estava marcada para tocar do dia 12 ao 14 no Fillmore East, com apenas os 2 primeiros dias sendo gravados. Eles foram escalados para tocar entre o Elvin Group e Johnny Winter como headliner. Contudo, na terceira noite que encerrava os shows era a própria Allman Brothers Band. O responsável pela gravação foi Tom Dowd, que já havia trabalhado anteriormente com o grupo no Wild White South. Havia um caminhão com uma máquina capaz de gravar em até 16 canais.
Tom deu sugestões à equipe de técnicos de como capturar as duas guitarras e bateria, o que exigia um pouco de visão, principalmente para as duas baterias. Tudo estava se encaminhando para dar certo até que a banda convidou o saxofonista Juice Carter e o gaitista Tom Dowsett para tocarem em algumas músicas na primeira noite. A ideia de Tom Dowd era poder isolar os dois músicos e só usar a gravação da banda. Contudo, o som do saxofone e da gaita vazaram para os outros microfones. Dessa forma, Dowd foi até o palco e pediu para Duane Allman expulsar os dois músicos, o que num primeiro momento o guitarrista se recusou, pois eles estavam tocando muito bem. Mas vendo a insistência de Dowd, Duane expulsou o saxofonista e o gaitista do palco. Além disso, a primeira noite teve o seu fim atrasado por conta de uma ameaça de bomba não terminando antes das 6 da manhã. Após cada show, a banda corria até os estúdios da Atlantic Records para ouvir o que tinham gravado, além de saber o que deveriam melhorar para a apresentação seguinte. Mas enfim, vamos às músicas. O lado A é um trabalho de blues, mas com várias influências como jazz, música latina e obviamente com a identidade da música sulista americana, além de termos canções curtas, por assim dizer, em comparação às seguintes. Além de que não há grandes indicações de como o disco seguirá. Primeiro vem Statesboro Blues, um cover de Blind Willie McTell, depois Done Somebody Wrong, de Elmore James, e encerrando o primeiro lado, Storm Monday, de T-Bone Walker. Já o lado 2 do vinil é uma grande surpresa, literalmente grande, pois a canção ocupa todo o lado B, o que pode assustar um pouco num primeiro momento, mas o resultado é simplesmente espetacular. Mais um cover, You Don't Love Me, de Willie Cobbs, gravado por diversos artistas também, como Quicksilver e Stephen Stills. E o terceiro lado do vinil é composto por duas músicas espetaculares, Hot Lanta, uma canção autoral baseada no riff de guitarra de Dick Betts, além de ser a faixa mais curta do disco, mas mesmo assim sublime. Depois vem outra música autoral, In Memory of Elizabeth Reed, escrita por Betts para o segundo álbum de estúdio da banda, Wild Wild South. Indo agora para o quarto e último lado do vinil, além de encerrar o disco, temos a sua grande canção, Ripping Post, escrita por Greg Allman para o primeiro disco da banda. Contudo, a versão de estúdio tem 5 minutos de duração, e aqui ela tem 23, a versão definitiva da canção, por assim dizer, e de forma alguma ela é cansativa. Todas as suas partes prendem o ouvinte. E o resultado é praticamente uma experiência religiosa. Quando terminamos de ouvir o disco, parece que fomos elevados e agraciados espiritualmente. Sobre a capa, ela possui uma história bem legal. Alguns meses depois da gravação dos shows, a banda ficou sabendo que o álbum estava pronto e que, obviamente, deveriam escolher uma capa o mais rápido possível. A ideia inicial era ela mostrar a banda em frente ao Fillmore East com seus nomes na marquise acima deles. Contudo, ninguém da banda gostou do resultado. Eles queriam que a capa fosse direta, sem nenhuma frescura. Então, alguém sugeriu para saírem do estúdio da Capricorn Records em Macon, Georgia, onde estavam quando souberam da notícia, para fazer a foto como se estivessem nos bastidores esperando para entrar num palco. A foto foi batida no período da manhã e o grupo não ficou lá nem um pouco feliz de ter que acordar cedo para fazer a foto. Na verdade, a banda não gostava muito que os fotografassem. Durante a sessão de fotos, Duane encontrou um amigo traficante e pegou com ele uma sacola de drogas e retornou ao seu lugar na fotografia. Isso fez toda a banda rir, resultando numa fotografia memorável e simples, além de Marshall ter colocado o título do álbum em uma das caixas. Já na contracapa encontram-se os Rhodes da banda bebendo cervejas de marca Plastic Blue Ribbon, oferecidas por Jim, como uma recompensa por terem trazido todos os equipamentos para fora. E a ideia de mostrar a equipe de Rhodes foi de Duane, que considerava a equipe como heróis anônimos de toda a operação. E ao fundo tem a fotografia de Twigs Lindow, road manager do Allman Brothers, que na época que a foto foi batida ele estava na prisão. Depois das 2 noites gravadas, a banda teve muita dificuldade em convencer os executivos da Atlantic Records em lançar o disco,
por conta do tamanho de algumas canções. A gravadora, por exemplo, achava ridículo preservar aquelas jams gigantescas. Mas depois de muita insistência, a Atlantic lançou o disco em julho de 1971 e em outubro já era disco de ouro, com ele sendo vendido pelo preço de $3, bem abaixo do mercado para um álbum duplo, com várias resenhas positivas, como uma da Rolling Stone chamando o Allman Brothers Band de a maior banda de rock and roll do mundo. Contudo, essa história não tem um final muito feliz. No dia 29 de outubro, o fenomenal guitarrista Duane Allman morreu num acidente de moto. Naquele dia, ele conduzia sua Harley em alta velocidade pela Hillcrest Avenue em Macon, na Geórgia. Mas quando se aproximou da Bartlett Street, um caminhão de carga que transportava um guindaste parou abruptamente no cruzamento, obrigando Duane a desviar. Mas atingiu a traseira do caminhão, sendo jogado para fora da motocicleta, que o atingiu esmagando seus órgãos internos. Ele estava vivo quando chegou ao hospital, contudo por conta dos ferimentos internos acabou não sobrevivendo. Triste. Conclusão: At Fillmore East, o primeiro álbum ao vivo do Allman Brothers Band, é simplesmente espetacular, um deleite para os fãs de música. Com longas canções tomadas de espontaneidade que transmitem a sensação ao ouvinte quando termina de ouvir o álbum que ele passou por uma experiência religiosa. A consolidação do Allman Brothers Band e um dos maiores discos ao vivo da história. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de curtir o vídeo, caso tenha gostado, de botar um comentário aqui embaixo dizendo se você concorda ou não que esse é o maior disco ao vivo da história, além de compartilhar com seus amigos que gostam do Allman Brothers Band ou que simplesmente gostam de música para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir as redes sociais da Agulha Quebrada, que eu vou deixar os links aqui na descrição. Até a próxima!